ali é a tua nação, ali os teus escolhidos. O Senhor escolheu aquela nação para o teu povo, meu Pai amado. E ai daquele que mexer com Jerusalém, com Israel, o Israel de Deus, ó Pai. Senhor, nós oramos pela paz em Israel. Nós oramos, meu Pai amado, para aqueles descendentes de Abraão, Pai amado. Há uma promessa para aquela nação, há uma promessa para aquele povo e nós amamos aquele povo, nós amamos aquela nação. E quem mexer com Israel, mexe conosco, meu Pai. Eles fazem parte, Pai amado, dessa igreja neotestamentária, Pai. Eles fazem parte, Senhor. Oh Deus Santo, nós oramos, levantamos um clamor nesta manhã. Oh meu Deus amado, ajuda, Pai, as orações dos teus servos, as orações das tuas servas, Pai amado. Vão de encontro o inimigo ali, ó Pai amado, que tem se levantado contra a nação de Israel, meu Pai. Nós oramos e pedimos, ó Pai amado, ó Senhor, a tua interferência, Pai, a favor de Israel e de Jerusalém. No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, Adonai, Shalom. Vamos cantar. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom. Adonai, Shalom. Aleluia. Shalom, Adonai, Shalom. Aleluia. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom. Aleluia. Deus os abençoe. Amém. Que manhã maravilhosa. Meu Deus, os hinos, né? Os hinos estavam tão, meu Deus, tão ungidos, tão ungidos. Que pena, já normalizou na internet aí. Então, nossos irmãos que estão acompanhando aí, ainda está um pouco o som aqui, tá meio complicado, mas som é isso mesmo. Graças a Deus, está aí o irmão Rogério, o irmão Vinícius, está aí hoje, né? Então, nossos irmãos pela internet, nos perdoem, né? Esses hinos, meu Deus, não ter ficado aí, né? A igreja, né, do outro lado desejava participar, né? Mas eles não estavam conseguindo, pois o som ainda está se normalizando, né? Som é assim mesmo, né? A gente vê aí grandes igrejas aí, tem problema com som. Imagina nós que estamos iniciando, começando, né? Nós já fizemos a primeira oração, que é por Israel, né? Nós sabemos que o profeta tem nos ensinado, você quer saber o dia, você tem que olhar no calendário, quer saber as horas, tem que olhar no relógio ou no celular agora, né? Mas você quer saber o dia que estamos vivendo e o passo de Deus, olhe para Israel.
Olhe para Israel, né? Israel é o relógio de Deus, né? Ô, Moenoque, está aí, Moenoque? Como é que está a irmã Josefina? Tá bom, ainda não ganhou bebê, não? Né? Então, continuemos orando pela irmã Josefina, né? Está para ganhar o seu bebê. E orando também pelos filhos da irmã Josefina, do irmão Enoque, que estão em trâmite, processo, para vir da África para cá, né? Suas 3 filhas, não é isso, mano? 3 meninas, né? 3 meninas, é a Estrela, a Pérola e a Rosa, né? Estrela, Pérola e Rosa, né? O nome das suas filhas estão na África. Ore, né? Coloque diante de Deus. Você colocaria o nome da sua filha de Estrela? Né? Que bonito. Esté é estrela, mas coloque Esté, mas não coloque estrela, né? O significado é estrela, né? Pérola, né? Pérola. Eu falei para o irmão essa semana, rapaz, você é uma pérola, só que você ficou dentro da ostra e foi lá para o fundo do mar, né? Tem algumas pérolas que se fecham, né? Se fecha e vai lá para o fundo do mar. Você sabia que as grandes pérolas, as mais preciosas pérolas, estão dentro de uma ostra e no fundo do mar, né? Bom, Edson está aí, de azul. Continue usando azul, viu, irmão Edson? Combina com o senhor. Azul é companheirismo, né? Companheirismo é estar junto, né? É muito importante. Eu tenho algumas, antes da gente continuar o livro. Quem está lendo Hebreus, as cartas de Paulo aos Hebreus? Quem está lendo, levanta a mão. Vamos lá? Meu Deus, hein? Temos que melhorar, né? Está lendo? Não vou constranger. Tinha pedido para vocês ler Hebreus. É muito importante vocês estar lendo Hebreus para quando a gente lê aqui o capítulo 2, vocês já leram, releram, fica mais fácil a compreensão. A gente não precisa ir de versículo em versículo. Quando falarmos algo, você já sabe que está ali, naquele capítulo 2 de Hebreus. É muito importante porque nós vamos dar continuidade, porque em Hebreus capítulo 1, vocês vão ver Paulo falando, e no capítulo 2 ele vai dar uma continuidade, né, do que ele falou no capítulo 1, e assim até o 13. E nós temos essa série Hebreus que o profeta pregou de suma importância para a igreja, e nós vamos ter um entendimento qual o significado, por que que Paulo escreveu os Hebreus, né, o que eles estavam fazendo, e Paulo estava admoestando, ajudando eles a não fazerem, né, a não voltarem novamente para o judaísmo. Ele estava provando que tudo que estava na lei, a graça é superior, né? Superior. E isso é muito importante para nós. Mas antes de nós entrarmos aqui, eu gostaria de deixar alguns avisos. O primeiro é fazer uma pergunta, né, para a igreja. A gente tem notado, continua com esse mesmo. Então a gente tem notado, irmãos, que os cultos à noite, ele dá mais visitantes para... O evangelismo é muito bom, né? A escola dominical também realmente é boa para a igreja, a estrutura, né, como se fosse a alavanca da igreja, a escola dominical. Mas também nós temos que ver a parte do evangelismo, de pessoas para aceitar a Cristo, conhecer essa mensagem, né, que nós pregamos, é muito importante também. E à noite fica muito mais fácil para um pecador, um denominacional, vir à igreja. E a gente tem percebido. Então, nós queríamos saber da igreja o que é que vocês acham, porque nosso primeiro domingo de cada mês é a ceia, então nós não temos escola, temos o culto da ceia, ok? Esse, hoje, por exemplo, é o segundo, né? Então nós temos escola dominical. O que é que eu estava pensando para um terceiro domingo? Seria um culto de louvor e evangelismo, mais mesmo a atração, atrair o pecador a Cristo, né? Hinos assim que fale ao coração, né?
Ó, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Hinos que fale realmente ao pecador, como esses, né? O ladrão, né? Meu Deus, ladrão do lado direito, eu que era para ter ali no Calvário, para morrer, né? Então, esse tipo de hino realmente fala ao pecador. Se nós, né, fala tanto aos nossos corações, imagine para um pecador que não tem a Cristo. E aí, esse terceiro domingo seria à noite, nós não teríamos a escola, e seria à noite para um evangelismo e para um culto também de louvor, né? De louvor ao nosso Deus. Todo hino tem que ser de louvor a Deus. Todo hino tem que ser de louvor a Deus. Às vezes, a gente erra em uma fala, né? A gente erra numa fala. Por exemplo, ó, vou oferecer este hino ao Gabriel aqui, ó, vou oferecer este hino ao Gabriel. Não, tá errado, né? Tá errado. Todo hino tem que ser oferecido a Deus, porque é um hino de louvor, né? Então, se você vê alguns hinos, nós temos alguns hinos de mensagem, da mensagem, é muito bonito, falando do profeta, falando do seu nascimento, falando, mas aquele hino está sendo a adoração ao profeta. Está errado, está errado. É muito bonito, é muito, realmente, muito bonito, mas é uma adoração ao profeta, se você captar a coisa mesmo, entendeu? É uma adoração ao homem. E todo hino, todo louvor tem que ser a Ele, né? Como foi cantado. A Ele toda honra e toda glória. E aí esse terceiro seria a noite e o quarto seria a escola. Então nós teríamos 2 escolas e 2 cultos à noite, que é um da ceia e um. Vocês estão entendendo? Entenderam? E aí é com vocês, né? O que é que vocês acham que ficariam bom assim? Quem acha que ficaria bom assim? 2 escolas e 2 cultos à noite, levanta as mãos. Maioria então, né? Maioria, né? Então, o que é que o profeta disse? Se você tem uma votação na igreja e a maioria ganhou, não saia aí batendo língua e falando. Simplesmente respeite, junte-se a eles. A maioria, aquele que ganhou. Geralmente, quando há uma votação na igreja por um pastor, que querem tirar o pastor, colocar outro, aquele pastor que ganha, os outros que perderam, o que faz? Monta um grupinho ali e chama outro pastor. Aí pronto, é outra igreja, né? É outra igreja. Meu Deus, se nós fizéssemos aquilo que Deus tem nos ensinado, né? Mas é difícil, né? Você perder em algo e dizer assim, não, eu creio que Deus está naquilo, né? Mas, infelizmente, nós, os seres humanos, achamos que aquilo que nós pensamos, aquela nossa ideia não é aquilo que prevalece, e aquilo que está fora da minha ideia está errado. E não é dessa maneira, né? E o profeta ensina, se você vem à igreja e o pastor te corrige em algo que você está errado, e você vai ali e se corrige, ele falou, você também está errado. Você tem que buscar a Deus, agradecer a Deus pelaquela correção e pedir para Deus te libertar daquilo. Aí você é liberto. Mas a partir do momento que você fizer somente por conta do homem, né? Então, ok, graças a Deus. Então, domingo que vem, né? Domingo que vem, então, será à noite. Será à noite, culto. Não. A ceia, né? A ceia. Foi domingo passado a ceia. Então, hoje nós temos escola. Domingo que vem nós temos a noite. E no quarto, a escola, nós teremos 2 escolas. Isso, uma escola antes. Isso. Uma escola antes do culto de ceia. Entendeu? Escola antes do culto de ceia. E sobre o culto das crianças. Não, aí, se cair 5 domingos, a gente é alternado, né? Isso, alternado. Quer dizer, se eu tenho uma escola e vai cair. Isso, é bom sempre partir da ceia. Isso, sempre parte da ceia. À noite, escola. À noite, escola. À noite, se for 5, isso, é isso aí, né? Então, sempre partir da ceia
dá certo. Tá bom assim? Amém? Que bom, né? Que bom. Que bom. Isso é bom. Isso aí, irmãos, é considerando nossos caminhos. A gente não sermos egoístas e pensar no pecador, né? Pensarmos no pecador. Quão bom e maravilhoso era que nós estivéssemos realmente o nosso coração inteiro de ficar, de reservar. O primeiro dia da semana é exclusivo. É exclusivo para adoração. Exclusivo. Sabe o que é uma coisa exclusiva? Exclusiva para adoração. Então, nós não alcançamos, mas estamos galgando alcançar essa dádiva de Deus, amém? Porque isso é dádiva de Deus, irmãos. Nós temos um coração inteiro para servir para Ele. Nós estamos aqui, esqueceu o patinho, a galinha, o porquinho, o feijão, esqueceu o filho, a filha, o neto, esquecer tudo lá fora, irmão, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo, esquecer tudo lá fora. Está mente e coração em Cristo, na adoração. Quando nós, irmãos amados, obtemos isso, está com coração e mente em Cristo, meu Deus, olha, nós vamos ver coisas acontecendo, nós vamos ver coisas acontecendo no nosso meio, assim, sem, sabe, sem manivela, sem nada, as coisas acontecendo naturalmente, algo naturalmente. Uma pessoa que não ouvia, começar a ouvir e clamar, e algo no corpo que você sentia e você, coisa naturalmente, a palavra sendo pregada e Deus trabalhando, operando, porque nós vamos estar em uma somente o seu coração e Deus operando. Oh, como eu anelo isso. Você anela isso? Você anela isso? É dessa maneira, irmão. É dessa maneira. O que é? É você está em unanimidade, em unidade. Todos com um amém, um assim seja. Oh, meu Deus, como é maravilhoso. Ó, antes da gente ler a Escritura, que é Hebreus 2, deixa eu só deixar o 36, considerando nossos caminhos. Eu li quarta-feira, mas eu vou dar um pouquinho de ênfase nisso aqui. Há muitos cristãos hoje, cristãos professos, então, cristão, irmão, vai à igreja regularmente, entregam seus dízimos, suas ofertas, sua adoração, canta, louva, ele professa que é um cristão, né? Vive como um cristão. Hoje, que estão se enganando em relação às coisas que estão confessando ser. Meu Deus, isso é tão profundo, tão profundo. Uma frase, simplesmente essa frase é parte do parágrafo aqui, ó. Há muitos cristãos hoje professam que estão se enganando em relação às coisas que estão confessando ser. É simples. O irmão Marcos está aí, como ele já falou para mim várias vezes, e eu também, ficou 43 anos, e eu... Quantos anos nós ficamos em um certo lugar e nós professávamos, e nós se orgulhávamos, enchia o peito, e que realmente... Vocês entendem agora o que eu quero falar? Que o profeta quer falar? E aí aqui nessa série Hebreus, que nós vamos ver, é justamente isso daí, irmão. Para nós não negligenciar e andarmos em diligência, irmão, e atentarmos para o que nós temos ouvido e recebido. Porque o que nós temos ouvido e recebido, entendeu? É o que vai fazer a diferença no fim do caminho, né? Porque o profeta está dizendo, muitos cristãos hoje, estão enganados em relação às coisas que eles têm confessado ser. Porque, irmão, a nossa confissão tem que estar alinhado com uma vida vivida. Uma vida vivida. Um cristão, ele ama a todos. A todos. Todos.
até o seu pior inimigo, ele ama. Então, isso aqui, ele diz assim, ó, a igreja, ela seria diferente, o povo seria diferente se nós considerarmos os nossos caminhos. O caminho que nós estamos servindo a Deus. Antes da gente entrar, deixa eu ler aqui só mais um aqui, porque está dentro desse conselho aqui de Hebreus 2. Se você testemunhar qualquer coisa, você é tão culpado como se fosse participante daquilo. Olha lá. Então a pessoa está testemunhando, não, eu sou isso, sou aquilo, não, e defende aquilo unhas e dentes. Ele é culpado daquilo. O que aquilo é diante de Deus, ele é culpado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, acho que todos não estão entendendo, não, né? Mas, ó, deixa eu terminar aqui para vocês entenderem melhor, né? Como se você fosse participante daquilo. Então, se testemunhamos, digamos, ó sim, eles não deviam ter feito aquilo, isto, aquilo, ou aquilo outro. Cuidado com o que você diz, porque você é culpado tal como o seu julgamento é proferido. Aí vocês vão ter que ler lá Romanos 2. Então, quando nós levantamos um julgamento sobre alguém, ou igreja, ou quem quer que seja, ele diz assim, ó, cuidado com aquilo com que você levanta esse julgamento, porque você é culpado com que você é proferido, porque tem as vias corretas, como fazer e o que fazer acerca do que nós vamos dizer. Vocês estão entendendo agora? Por isso que é bom a gente... Por quê? Por que ele diz isso? Ó, se você não pode decidir, não diga nada. Se você não pode decidir uma causa de um casal, de uma igreja ou de alguém, não diga nada, fique quieto. Você não pode decidir, não está nas suas mãos, você não tem poder para isso, mas a pessoa fica cutucando, cutuca aqui, cutuca ali, coloca uma semente de discrepância ali, coloca outra sementinha de discrepância ali. O que é semente de discrepância? Discórdia, irmão. Tem perguntas capciosas, que é discórdia. A pessoa quer trazer discórdia para você. O irmão me mostrou essa semana, uma pergunta que uma pessoa de fora, né, fez para uma irmã aqui. Gente, que pergunta capciosa. Que pergunta, né? A pessoa mostrou para mim. Então, se a pessoa não pode decidir, por que ela vai julgar aquilo? Entendeu? Olha o perigo, né? Não diga nada, simplesmente deixe isso de lado. Então, quando você testificar que você é um cristão, então você é culpado de você manifestar que você é um cristão. Se você diz que você é, então viva por aquilo que você diz. Amém? Vamos nos colocar de pé então para ler Hebreus, capítulo 2. Nós vamos... Hebreus 2, todos já abriram suas Bíblias. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Oremos. Ó grande Deus, Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, te peço, te suplico as tuas misericórdias para conosco, Pai, para que essa igreja, meu Pai, ela possa estar atenta, Pai, para a tua voz. Que essa igreja possa estar atenta, Pai amado, por tudo que ela tem ouvido até agora, meu Deus. E para que em tempo algum, Pai, nos desviemos daquilo que nós temos ouvido acerca do Senhor. Pai, ajuda, Senhor. Ajuda essa igreja, meu Deus. Dá graça para essa igreja, Pai. Que ela possa entender, meu Pai amado, o que o Senhor quer nos falar dentro deste capítulo da carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus. Que hoje essa carta é para nós, é para a igreja, porque nós estamos passando, meu Deus, o mesmo processo que os israelitas passaram no deserto, Pai. Nós estamos também, ajuda-nos, Pai. Nos ajuda a nós atentarmos com mais diligência, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Meu Deus. Ó, eu vou ler agora capítulo o primeiro, Hebreus, para vocês verem como dar uma continuidade. Ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo o Filho. Aí Paulo, ó, portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos, agora nós vamos dar uma paradinha aqui, para nós aprendermos um pouquinho isso aqui. Permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos, se não atentarmos para uma tão grande salvação, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Eu estou no 5. Então, vamos ler todo para depois a gente começar alguns comentários. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de que não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, né? Porque ele ia passar no Calvário, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então Jesus teria que provar a morte para ser Senhor dos vivos e também dos mortos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo filhos à glória. Meu Deus, isso aqui como deveria os nossos corações saltar, como bezerro no cevadouro, que Jesus, o que ele fez no Calvário, morrendo por nós, para quê? Para trazer filhos à glória.
consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, você viu que Jesus, ele padeceu por aflições, lutas, provas, né? Para ser o nosso príncipe, para ser o nosso salvador, o nosso redentor. A Bíblia está dizendo, veja que privilégio, você quando lê essas escrituras, você tem que refletir, meditar e ter uma gratidão no coração, mas lembrando, mesmo ele sendo filho, obedeceu e foi por meio de aflições, de luta, que ele passou para saber o que você passa. Ele veio de uma mulher, ele se fez pecado, ele sentiu dores, ele foi tentado em tudo. Você imagina em tudo que ele foi tentado. Então por aí você vê que ele passou por tudo isso para quê? Para nos entender. Para nos entender, para saber as aflições que nós passamos neste mundo presente, e depois que passa aquela aflição, depois que passa aquela luta, depois que passa aquele momento da tentação, há um regozijo, uma alegria tão grande em nossos corações, porque Ele nos ajudou, amém? Ele nos ajudou. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar irmãos. Meu Deus, é uma das escrituras mais lindas, né? Quando Jesus nos chama de irmãos. Irmãos. Dizendo, né? Anunciai o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança. E outra vez eis-me aqui a mim. E os filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ei, glória a Deus, Jesus venceu, né? E livrar-te todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, né? Os profetas, né? Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém? Então Jesus, ele padeceu, passou por tudo isso para socorrer nós, irmãos, que somos tentados. Devemos, estarmos vigilante, porque eu marquei aqui algumas escrituras, porque quando ele fala aqui dos anjos, que a lei, ela foi dada pelos anjos, e agora nós vamos entender, você vai em Hebreus 3, verso 2, apareceu o anjo do Senhor em uma sarça no meio do fogo ali, né? Uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia. Então, aquele anjo ali, que era a presença de Deus diante de Moisés, e lá em Êxodo 14, 9, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou para de trás deles. Então a gente vê que sempre a presença do anjo era notório ali no povo de Israel. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então nós vamos ver, irmãos, essa mensagem. Muitas poucas pessoas sabem o que é a mensagem. Eles professam, mas não sabem o que é. Professar a mensagem é muito bom, mas não saber o que é a mensagem
Essa mensagem, ela não seria uma mensagem se não tivesse um anjo celestial guiando essa mensagem. Vocês estão entendendo? Então, justamente essa carta de Hebreus, Paulo está trazendo isso em conhecimento à igreja, que aquele que foi feito menor que os anjos e superior, ele foi feito menor por causa da morte, por causa da cruz, e levando o povo de Israel, os israelitas, entendesse que Deus está falando hoje pelo seu Filho Jesus Cristo, é o Espírito Santo hoje na igreja, que Deus levantou um profeta, e esse profeta ele era guiado por um anjo, como Deus levantou Moisés, e ia um anjo adiante de Moisés. E todas as vezes que o profeta estava pregando, ele simplesmente ficava falando, mas ele somente começava a falar quando o anjo chegava no púlpito. Quando o anjo chegava, então ele tinha confiança que agora era Deus falando com o povo. Era através daquele momento que a mensagem era passada para o povo, era através da presença do anjo. Ele sempre esperava o anjo chegar. E essa mensagem, ela tem um anjo. Como Israel tinha um anjo. Então a gente vê em Êxodo 32, vai, pois, agora, conduz este povo para onde tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Quantas das vezes, o profeta, no dia que os advogados estavam pressionando ele, o telefone toca, ele disse assim, Meda, eu vou para fora de casa, fala para os advogados que eu não estou. E ali passou, e depois, Meda, Billy, isso que você fez não é certo. Não, mas eu não estava quando você falou, mas você estava quando o telefone tocou. E ele foi orar por uma criança, e o anjo falou para ele, você não pode orar por essa criança, você tem que acertar. O anjo sempre chamava ao profeta para um acerto. E vocês vão ver o anjo do Senhor em Números 16, várias escrituras, o anjo sempre levando o povo para um concerto, Uma vez ele entrou em um bar, quando ele entrou no bar que viu aquela mulher, e um policial jogando as maquininhas de jogo de azar, disse assim, meu Deus, um policial que é para colocar a coisa em ordem, é ele que está na desordem, e quando viu aquela mulher com 2 homens seminuas, disse assim, por que não varrem essa peste aqui da frente, minhas filhas vão ter que passar por isso? O anjo disse, vem aqui rapaz, vem aqui, deixa eu te mostrar algo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, aqui esse para-choque de sangue aqui, isso aqui é só pelos teus pecados, os teus pecados. Um homem que tinha uma vida como ele tinha, reservada de oração, de jejum, de consagração. O que é que o anjo falou? Os teus pecados. Meu Deus, o que é isso? Aí, uma outra ocasião, para que vocês entendam, ele viu uma visão, uma cobra correndo para pegar o seu amigo. Pega, não pega, e o anjo falou para ele, você tem palavra para amarrar essa cobra. Mamba, eu te amarro em nome de Jesus. Ela se torceu toda, amarrou. Você também tem força para soltá-la. Mamba, eu te solto em nome de Jesus. Quando soltou, ela veio para cima dele. Quando veio, aí ele... Aí o que é que o anjo falou? Você precisa ser mais... Então, irmãos, se a desobediência recebeu a justa retribuição lá, essa mensagem, ela tem também um anjo celestial e um anjo terreal. Porque o anjo celestial você não vai ver em lugar nenhum, um anjo celestial simplesmente ele manifestando o seu ministério sem ter um anjo terreal aqui, o qual era o representante de Deus aqui na terra. Você sempre vai ver, você vai lá em Gênesis 8, Gênesis 19, Josué,
Quando o anjo se apresentava, mas falou com quem? Com Josué. Sempre foi assim. Sempre foi dessa maneira. Para cumprir o quê? Para cumprir Apocalipse 1:20, o anjo, as 7 estrelas, os 7 mensageiros. Quem é aquele sétimo anjo de Apocalipse 3:14, Apocalipse 3:20, nos dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse 10:7. Então Deus sempre tem um anjo guiando o povo. Agora, esse anjo que é responsável por essa mensagem, não é o William Branham. Quando ele diz assim, eu sou responsável para levar uma mensagem ao povo. Ele era o anjo terrestre, mas tinha um anjo celestial que guiava o povo. Vocês estão entendendo? Então, irmãos amados, os cristãos, ele não pode seguir os exemplos negativos do povo de Israel. É isso que esse capítulo 2 está nos chamando a atenção, e nós devemos atentar com mais diligência. Aonde que os filhos de Israel tropeçaram, eu não posso tropeçar. E é onde mais eu estou tropeçando, aonde que é? Na murmuração. E diferentes tipos de murmurações que vocês nem imaginam. Se você vai fazer um negócio e não dá certo, primeira coisa que vem é murmuração, não agradecimento, por que não ter dado certo. Porque a gente somos egoístas, queremos aquilo que nós almejamos, não aquilo que Deus quer para nós. Então, irmãos, os cristãos, eles não podem seguir os exemplos negativos. Eles foram o quê, irmão? Eles foram relapsos, murmuradores, teimosos. O que Deus disse para Moisés? Moisés, deixa, esse povo é teimoso. Então, irmão, Hebreus 2, meu Deus, nos mostra que toda desobediência tem um preço, porque teve um preço lá. Teve um preço lá, igreja. Não é simplesmente, eu vou à igreja regularmente e você está satisfeito com isso. Não, nós devemos estar satisfeitos em obedecer a Deus na totalidade da sua palavra. Buscarmos os seus conselhos. Meu Deus. Então, os cristãos, eles têm que, muitas das vezes, têm que utilizar o passado do povo israelita como exemplo, para nós sermos o quê? Dirigentes, irmão. O que é uma pessoa dirigente? O dirigente desse trabalho. Quem é o dirigente do trabalho? Você entendeu? Ele é responsável pela igreja, ele é responsável pelo povo. O dirigente dos hinos, o líder de canto, ele é responsável. O dirigente da música, ele é responsável. O dirigente da sinal, ele é responsável. Você é o dirigente do seu trabalho, da sua casa, você. Então, irmão, para vocês terem uma ideia, agora se você faz as coisas do seu lar, da sua casa, com toda diligência, com todo cuidado, com tudo arrumado, tudo bonitinho, mas e nas coisas concernentes a Deus? Hein, irmão Pacheco? Já imaginou? O senhor não fazer uma pizza com bem diligência, aquele que está comprando lá? Amor, o presunto estragou. Nada, pica aí o presunto estragado, que depois você joga aqui, dá para jogar, eles nem percebem. O seu comércio vai caindo, e sem falar que Deus está vendo o que o senhor está fazendo de errado. Nós temos que ser exemplos. Temos que atentar com diligência. E Paulo alerta aqui, irmão, os leitores a não ser levado por opiniões populares. Paulo nos orienta aqui a nós não sermos levados. Não é? Que tão fácil, irmão, meu Deus, tão fácil. Você pega lá Números 16, quão fácil o povo israelita foi levado a pecar diante de Deus. Atente para isso, medite nisso. Essa carta aos Hebreus está levando a igreja, trazendo a igreja a atentar com mais diligência
as coisas que já tem ouvido. Aí você vai em Atos 7, pega lá, aquele sermão, o sermão de Estevão, para aqueles fariseus religiosos, porque apedrejaram ele, porque ele jogou a verdade na cara daqueles religiosos, como eu estou pregando agora para nós, os hebreus. Ele falou para eles o que eles estavam fazendo, o que os israelitas fez lá no deserto, eles estavam fazendo com Cristo ressurreto. Que coisa! Estavam sendo teimosos, rebeldes, desobedientes à lei que Deus entregou pelos anjos. Aí você pega Deuteronômio 32, capítulo 1, você vai ver lá, irmãos, para entregar a lei lá, milhares de anjos vieram e entregaram. Irmãos, meu Deus, dá até um tremor nas pernas. Leia lá Deuteronômio capítulo 1. Vamos ler. O assunto é uma escola e tem que ser bem devagar, sem pressa. O importante é que vocês entendam o conteúdo da mensagem, né? O conteúdo da mensagem convém que nos atentar com mais diligência, com mais responsabilidade, com mais temor, principalmente temor, né? Principalmente temor de Deus. Deuteronômio 32, né? Então, é 32, deixa eu ver se é isso mesmo. 32 ou é 34? Deveria ter marcado essa escritura aqui. Disse, pois, o Senhor... É isso, acho que é 33, vamos lá. Está, porém, a bênção que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Disse, pois, o Senhor... Veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com ele, 10 milhares de santos à sua direita. 10 milhares. Meu Deus. Aí, 10 milhares de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Meu Deus, depois vocês meditem e dizem, tem outras escrituras, né? Tem outras escrituras. Na verdade, amas o povo, todos os seus santos estão na tua mão, postos serão no meio entre os teus pés. Cada um receberá das suas palavras, né? Aí vocês vão ver aí, mas tem muitas escrituras sobre isso aí. Então, aí você vai ler Atos 7, quando Estevão estava dizendo que eles receberam. Números 20 também, né? E clamamos o Senhor e ele ouviu a nossa voz. Mandou um anjo que nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade extrema. Então, nos tirou do Egito. Então, nós vemos que quem nos tirou do Egito, né? A Bíblia diz, foi um anjo do Senhor. O anjo do Senhor vai adiante de ti. Estava sempre. E o que Deus falou com o seu mensageiro? A voz do anjo. A comissão do anjo. Meu Deus, quantas das vezes ele desobedeceu o anjo e foi só fracasso. Só fracasso. E está registrado aqui para nós, como exemplo para nós, mas nós devemos atentar com mais diligência. Com mais diligência. Então Deus entregou a lei de Moisés por intermédio dos seus anjos celestiais. Então nós vemos aqui, Atos 7,38, vamos ler lá. Atos 7,38, é uma escola, nós vamos bem devagar, 7,38 e 53. 38 e 53. Vamos entender isso aqui direitinho. Ó. Esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, no 37, ó, que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a eles ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos... Então, o que é a mensagem? O anjo celestial, Deus deu um anjo justamente para que entregava o seu próprio, porque o anjo até no selo, todo dia o anjo vinha
falava com o seu profeta no selo, revelava para ele o selo, porque toda a mensagem é um anjo anunciando uma mensagem que é para dar para o povo. Na mensagem, o sinal, o anjo diz assim, jogue isso nele, lance isso neles, o quê? O sinal, o Espírito Santo, que é a mensagem. A mensagem é o Espírito Santo para nós. Por isso que é apressante que tenhamos o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, primeiro você tem que nascer de novo. E o que é o novo nascimento? É uma revelação do qual Deus te mostra esses grandes mistérios. Esse mistério que é um anjo celestial cuidando da sua noiva, cuidando da sua igreja e nos vestindo com a palavra. Mas isso é muito importante, porque nós devemos atentar com mais diligência o que nós temos ouvido. Quer ver? Nós lemos o 38, vamos ver o 53. Olha o 53, ó. E ouvindo, e vós que recebestes a lei por ordenança dos... Dá para colocar, irmão Rogério, o 53, né? 7:53, ó. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E a mensagem que nós recebemos, de quem é? E a mensagem que nós recebemos, de quem é? Mas nos dias da voz do sétimo anjo. O sétimo anjo, mensageiro celestial, mas com um profeta terreal. Para cumprir o quê? Para cumprir Malaquias 4, 5 e 6, cumprir Lucas 17, 30, cumprir Apocalipse 3, 14, cumprir Apocalipse 1, 20, cumprir Apocalipse 3, 20, 1, 20, 3, 20, Apocalipse 10, 7 e outras escrituras. Mateus 23, 34, eles mandarei profeta, Atos versículo 13, Efésios 4, 11, nós devemos atentar com mais diligência para as Escrituras. Nós devemos, irmão, comparar a Escritura com a Escritura, para nós vermos qual o tempo que estamos vivendo e qual a mensagem que Deus quer para a igreja. Ele não muda. Ele não muda. O que ele falou lá atrás, ele sustenta. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são casas rebeldes, mas ficarão sabendo que esteve no meio de vós um profeta. Só que eles não conseguem entender o que eles professam ser. Agora, o que é que Jesus disse para os seus discípulos? A vós é dado conhecer o mistério de Deus, mas a eles não. Há uma igreja dentro da igreja da mensagem, nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Nós temos que atentar com mais diligência. Então, a mensagem entregada pelos anjos tinha o quê? Punição. Agora, e se nós negligenciarmos hoje? Então, aqueles israelitas, eles foram o quê, irmão? Eles foram os imaturos. Eles foram negligentes às coisas espirituais. Eles estavam sendo influenciados. Agora, o que é que está nos influenciando hoje? Para não atentarmos com mais diligência. Nós vamos aqui, isso que eu falei para vocês, ó, está aqui no 18, depois vocês leiam, tá? Hebreus 18, sobre o anjo. Ó, mas ó, bendito seja o nome do Senhor. Certa noite ele desceu um anjo e revelou isso nas escrituras, que era ele. Meu Deus. O anjo que leva essa mensagem, que estava no ministério do irmão Brana, é ele. Glória a Deus. Ei, meu Deus, por isso que ele fala lá no Monte Pôr do Sol, e quando eu olhei, que eu vi, ora, é aquele mesmo anjo que sempre falava comigo, que eu vi lá nos Artemísia, que eu olhei para ele e vi a sua barba meio como que... E como é que faz para aqueles ministros que não pode pregar quem tem barba, hein? Sendo que Jesus tinha barba. O profeta diz e descreve como que era Jesus, olhando assim de
de costas, e ele olhou, uma barba meio como que curta, assim, seu cabelo quase no ombro, e quando ele olhou para mim, eu nunca vi um olhar tão meigo, tão dócil, tão amável. Era aquele mesmo anjo. Meu Deus! Aí ele diz assim: quando eu vi isso nas Escrituras, então explodi através do mundo com o quê? A mensagem de um anjo. Ei, glória a Deus. Então, irmão, esse Hebreus aqui, essa mensagem de Hebreus, ele fala que é o livro de Hebreus, a razão pela qual eu escolhi, o propósito dessa carta é assim. Meu Deus. Agora, primeiro capítulo era a exaltação de Jesus. Então, você vai ver. Exaltação de Jesus, quem é Jesus, e agora nesse capítulo 2, ele vai mostrar para nós, né? Para que nós não negligenciar. Agora, olha aqui algumas coisinhas aqui, ó. Eu reservei aqui, coloquei 5 itens, dá para mim, vou bem devagar, 5 itens para nós aqui. Olha o primeiro aqui, ó. Oh, que Deus possa dirigir aquilo para cada casa aqui desse tabernáculo nessa manhã, cada família, que Deus possa dirigir isso para nós nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo aprofunda aquilo de tal forma em nossos corações, importa que nós apeguemos com mais firmeza nas verdades ouvidas. Oh, irmãos amados, se nós atentarmos com mais diligência o que Deus tem nos dado, como uma vez o irmão Marco Reina falou para nós, né? Acerca de uma mensagem que nós pregamos aqui. Então, irmão, ele ficou tão impactado com aquela mensagem. Tem irmãos aqui, como o irmão Pacheco, agora ali o irmão Pacheco mudou, é o irmão Edson, né? Que todos deveriam fazer como o irmão Pacheco. É de suma importância isso. Chega em casa, ele ouve a mensagem 1 ou 2 vezes mais. Não é isso, irmão Pacheco? É isso? Ele ouve. Então, irmão, com isso ele extrai mais assuntos. Deus fala mais com ele, entendeu? Então, deveremos nos apegar mais àquilo que temos ouvido. Que tipo de pessoas devemos ser? Essa mensagem está nos preparando para quê? Qual é o propósito dessa mensagem? Qual é a sua expectativa que essa mensagem vai trazer para você? O que é essa mensagem para você? Qual é a diferença dessa mensagem para as demais religiões? Você tem que saber, essa mensagem é dirigida e confirmada pelo anjo do céu. Aleluia, Senhor. Meu Deus, essa era a diferença de Israel para as demais nações. Deus tinha a teocracia no povo de Israel, era Deus, não era o homem, não era ideia do homem, não era pensamento do homem, não era organização, não era sistema, era o Deus Todo-Poderoso. Então, isso nós devemos atentar, que tipo de pessoas nós devemos ser. Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz, e vê-las, meu Deus, comparando escritura com escritura como uma verdade, mas nós estamos assentados, vai doer agora, mas segura, vai doer agora, tá bom? Vai doer. Mas o metiolate tem que arder primeiro, para depois fazer o efeito. Mas nós estamos assentados como um parasita em um toco, e tão indiferente. Oh, meu Deus. Estamos como que um parasita, tão indiferente. Devemos estar ocupados a cada minuto, ocupado com as coisas de Deus. Mas, pastor, eu não vou mais trabalhar. Espera aí, irmão. Paulo disse, orando em todo lugar, levantando a mão santa, você está trabalhando, onde você está, mas a mente está em Deus, você está resolvendo um problema, mas o hino está saindo do seu coração, o hino está algo dentro do teu coração, você está ali dirigindo, mas tem algo, tem uma melodia no seu coração, tem algo no seu coração. Deus me deu um livramento, sexta-feira, irmãos, aqui, antes do pedágio,
irmão antes, eu marquei uma conversa com o irmão antes. Meu Deus, você já imaginou você tá aqui chovendo, os caminhões passando aqui com você em tempo de levar, e de repente o pneu da moto baixa, fura, sei lá o que aconteceu, baixou do lado, a moto para lá, para cá, os caminhões passando, o carro, você olha para o retrovisor, o que você vai fazer? Mas eu estava, meu amigo, eu estava louvando, eu estava glorificando, o perigo veio, mas na hora que veio eu já estava em desespero, diante de Deus, orando, e Deus simplesmente, eu olhei para o retrovisor, não tinha um caminhão, não tinha carro, não tinha nada, eu fui saindo, entrei no acostamento, e ali fiquei no acostamento, louvado seja Deus. Amém, graças a Deus. Aí eu liguei para a CCR, quando eu liguei para a CCR, aí vem um guincho. Olha, para você ter uma ideia, você pensa que a luta parou aí? A luta não parou aí não, foi um livramento, não foi? Mas agora eu faço a pergunta para você, o livramento maior foi esse de você ali não cair, um caminhão passar por cima de você, um carro, algo horrível, pista molhada, tudo molhado. Agora, olha a outra luta. Na mesma sequência. Vem um guincho te chamar, eu estou aqui, o camarada me para depois do depósito ali, mas eu nem sei de nada, eu olho, de noite, né, eu olho, mas será que é o guincho da CCR? Falei, meu Deus, parece que é, porque o farol você não consegue identificar, e à noite não consegue, eu falei, vou empurrando, quando eu cheguei bem pertinho, aí eu já vi a descida assim, como é que é o nome? A plataforma, de guincho, né? Descida, eu falei, é guincho mesmo, encostei. No que eu encostei, eu só falei para ele, rapaz, não dá para o senhor encostar mais perto ali, não? Ele disse assim, põe a moto aí em cima, o senhor me ajuda aqui? Eu falei, mas, rapaz, isso não pode nem me ajudar. Você está sem perna, você está sem braço, você está aleijado? Eu falei assim, rapaz, não, você não está vendo não que eu trouxe a moto de lá para cá, eu tenho perna, eu tenho... quer saber uma coisa? Eu não vou te levar não, você fica aí. Eu falei, meu amigo, eu só vou chamar outro guincho, porque a concessionária vai deixar eu aqui. Eu chamo outro, pode ir embora, vai com Deus. E aí? Mas irmão, mas a velha natureza não quer se levantar, você já está com o pneu furado, você já está, meu amigo, vamos ser sinceros, né? Hein? Um Marco Reina da vida naquele momento lá, irmão, imagina, o velho homem vai se levantar, mas não, hein, Montes, hein, Montes, como é que é? Falei, tá bom, ué. Aí, irmão, mas não deu nem 2 minutos, o outro encosta assim, eu falei, aí o outro encostou e disse assim, o que é que está acontecendo? Eu falei, rapaz, assim, chamei, já estou chamando até novamente outro guincho. Eu falei, a placa aqui daquele guincho lá, ele falou isso para mim, ele falou, rapaz, esse camarada, e ninguém gosta dele, voltou de férias hoje, já fez isso, imagina o que ele vai fazer depois, ninguém gosta dele. Falei, mas deixa para lá, foi isso aí. E aí, rapaz, o homem, gente boa demais, né? Gente boa demais. O outro. Mas então, irmãos, o que acontece? Tentando levar pessoas a Cristo. Então, nós devemos atentar ao que nós somos, o que estamos fazendo aqui, que tipo de cristão? Esse daqui quase explode, esse aqui eu não sei como é que ele, quarta-feira aqui, eu vou falar, eu chamei o Pedro, vai ali ajudar o irmão Manuel, porque ele vai dar ele vai dar, eu já estava aqui em tempo de, não aguentei, irmão, saí ali do escritório, porque eu ia o bêbado lá, querendo entrar, como é que foi, irmão Manuel? Mas foi um teste pesado, foi complicado, e eu conheço ele, família Brito, meu amigo, mata tudo de pé, tudo com sapato no pé, entendeu? Graças a Deus, convertido, né? Mas tem umas provas aí todo dia, não é brincadeira, principalmente ali na frente, né? O irmão Denilson nem tímido um pouquinho, irmão Pacheco também, mas viu magrinho assim. Os camaradas. Então, irmãos, olha para vocês verem as lutas, né? Então devemos ser rochas vivas, amém? Devemos ser rochas vivas, irmão. Não deveríamos ser indolente como somos. O que é indolente, irmão? Não deveríamos ser preguiçoso, ocioso, negligente. Irmão, tem pessoas que, olha, vê um irmão padecendo, não sente dor física. Você já percebeu? Tem pessoa que não sente a dor de ninguém. De ninguém. Que raio de cristão é você que não sente a dor do seu irmão? Que não sente a necessidade do seu irmão? Ou nós, igreja, temos o mesmo sentimento como Cristo teve por nós, ou nós estamos aqui como um espantalho? Vamos atentar, vamos ser sincero, real, verdadeiro,
Busquemos isso. Eu não tenho agora, pastor, mas busquemos isso então. Busquemos diante do Senhor. Busquemos. Devemos entrar em uma atmosfera de adoração de uma tal maneira como vocês estão agora. Meu Deus, é dessa maneira. Sentimos a dores um dos outros, compadecer um do outro, se compadecer. Como nós estamos se compadecendo nossos irmãos de Israel. Já imaginou fosse você, a sua família que estivesse de carro naquela hora, na hora que o inimigo fuzilou todo mundo? Se compadeçamos, irmãos meus, né? Como diz a Bíblia nos Salmos, se compadeçamos. Terceiro, agora a pregação da palavra, nós gostamos dela, mas esta não é a coisa principal. Olha, a pessoa, nós gostamos da pregação da palavra, é bom demais o pastor pregar aqui, entendeu? Mostrar as profundezas, mas não é a coisa principal. Não adianta nada você ouvir a palavra e depois não praticar a palavra. Ser somente ouvinte da palavra, Tiago capítulo 1. Que adianta, é boa a pregação da palavra, mas é melhor ser participante da palavra. Viver a palavra, ser carta lida, escrita e vista por todos os homens. O profeta está dizendo, é boa a pregação, mas não é a coisa principal não. Não devemos adorar o Senhor só depois que pregamos a palavra, como geralmente fazemos. Simplesmente o adore. Isto é maravilhoso, mas devemos adorá-lo a cada hora de nossa vida. Quando estamos no trabalho, devemos adorar. Cada vez que aparecer uma oportunidade, adore. Como você adora quando tem uma oportunidade. Até hoje eu me arrependo de uma oportunidade que eu perdi. O vice-presidente do nosso país, do meu lado, eu apertando a mão dele, com o cartão da palavra no meu bolso, não dei um cartão para ele. Perdi a oportunidade de adorar a Deus, dando-lhe um cartão para o Geraldo Alckmin. Mas ele não vai se converter nunca. Mas quem diz para você que não vai se converter? Quem é que tem escrito estrela na testa? Muitos diziam que Paulo, perseguidor da igreja, aquele doutor, aquele narizinho, aquilino, todo orgulhoso, todo soberbo. Paulo era isso, irmão. Ele descreve. Ele era isso. Ele era fariseu dos fariseus. Você imagina, meu irmão, como é que era o fariseu? Jesus disse o que eram os fariseus em Mateus, capítulo 23. Agora tu diz, imagina só o que ele era acima daquilo tudo. Ele disse, eu sou fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, perseguidor da igreja. Não sou digno nem de ser chamado apóstolo, mas ele me chamou para ser. Irmão, quando Deus chama, acabou, meu amigo, é Deus que faz a obra. Entendeu? É Deus. E o 9 dedos, meu amigo, é qualquer um, meu amigo. É qualquer um, meu amigo. É ladrão que ele gosta. Foi o primeiro que ele salvou, foi ladrão. É ladrão que ele ama salvar. É ladrão, meu amigo. E nós temos que ter isso no coração. Pode ser o pior ladrão, ele pode salvar. Pode ser o pior, ele pode salvar. Louvado seja Deus. Você já imaginou o 9 dedos se convertendo, deixando o pai Xangô para o pai Oxalá, Jesus Cristo? Que maravilha! Como o evangelho seria engrandecido, mas nós rotulamos o homem como se não tivesse mais salvação para o homem. Não pode ser assim não, meu amigo, com 9 dedos, com 5 dedos, com 4 dedos. Deus salva quem Ele quer salvar. Aleluia! Louvado seja Deus, entendeu? Irmão, e aí? Você pensa que ele gostava do Esaú, caçador? Não, ele gostou do Jacó, o suplantador, o enganador. Ele amou, foi o enganador, foi o suplantador. Não foi o heróizão, não, o caçador, o bonitão, não. O ruivozão, não. Foi o Jacó, o suplantador, o ladrão. Nós temos que entender o evangelho, que é o poder de Deus de transformação. Oh, meu Deus. Mas quando você tiver uma oportunidade, adore, testificando dele. E agora vem, algumas de vocês senhoras, algumas de vocês senhoras, vendo uma mulher no erro, adore ao Senhor, chegando ela e dizendo, irmã, há uma vida melhor do que esta, irmã. Senhoras,
Quantas das vezes as mulheres do mundo chegam próximo de você. Ah, mulher, nem te conto. Olha, esse final de semana eu fui num forró, mas arrumei um. Olha, esse. E é. Você vai testificar com o pecado da fulana? Você tem que dizer, deixa ela falar depois. Se você ama Cristo, realmente você vai dizer, irmã, tem uma vida melhor para você. Deixa essa vida. Isso aí vai te levar à perdição. Mas, muitas das vezes, nós comungamos com o pecado. E também os homens, da mesma forma, né? Ei, rapaz, final de semana, o negócio, rapaz, sair com 3 de coisa. Rapaz, mesmo, rapaz. Eu tô de moto aqui, ó. Terminou a Raposa, eu tô de moto aqui. Aí tô aqui, tô na moto, o camarada tá aqui na moto. Aí passou uma mulher seminua, assim, passou. Aí o motoqueiro falou pra mim, rapaz, tu viu aí? Eu falei assim, tua mulher também viu. Tua mulher também viu. O que é que tu... Rapaz, o camarada ficou brabo. Eu vi ele com a aliança. Tu viu aí? Eu falei, tua mulher também viu. Tu sabia que ela tá em tu? E ela também viu? Rapaz, o camarada ficou brabo. Ficou brabo. É que fique brabo, meu amigo. Tua mulher também viu. Vamos para a quarta, né? Vocês homens em seu trabalho, quando você ouve um homem usando o nome do Senhor em vão, tendo uma oportunidade, chame-o, pegue pelo braço e lhe diga, né? Como uma vez, um rapaz fez uma brincadeira lá na farmácia comigo, deixei passar, fiquei quieto, aí eu chamei ele depois em particular, vem aqui, irmão, vem aqui, vamos conversar. Aí eu conversei com ele, meu Deus, nunca mais ele falou, nunca mais. Por quê? Tem a mania, não, mano, chame privadamente, converse com ele, mostre para ele o seu erro e quem você é. Não é por você, mas pela santidade de Deus que está em você. Porque nós, irmão, somos uma miséria, mas olha, irmão, tem um Deus dentro de mim, pode ser que não tenha gostado. Quando aquele diácono falou da peruca do profeta, aquela peruquinha lá, e aquela coisa toda, e logo em seguida Deus trabalhou com ele, ele diz assim, não fui eu, Billy, não fui eu, foi o anjo do Senhor que não gostou daquilo, foi o anjo do Senhor que não gostou daquilo. Quando os israelitas estavam no deserto, que começaram, foi o anjo do Senhor que não gostaram daquela murmuração que eles estavam levantando contra Moisés e a mulher etíope. E aí o que aconteceu? Levou a Miriam leprosa para fora e Arão também quase foi. Mas foi o anjo. Então, irmão, a pessoa fala, a pessoa critica, a pessoa faz o que quiser, mas uma hora o anjo do Senhor não vai gostar. Aí não tem mais nem intercessão mais. Não tem mais intercessão. Depois que o anjo der a sentença, esquece, meu filho. Esquece, Moisés intercedeu, mas a terra tragou e engoliu todos eles, mesmo com a intercessão de Moisés. Mesmo com a intercessão de Moisés. Todos eles morreram, todos no deserto. Vê lá o que Deus falou. Mas Senhor, vão dizer as nações assim, assim, assim. Não, então tá bom, para aqui não, mas lá na frente morreu todo mundo. Não entrou ninguém, só Josué e Calebe. Agora, a pergunta que eu faço para nós nessa manhã, se nós não negligenciarmos tão grande salvação que Deus está fazendo conosco, o que é que está acontecendo nessa nossa caminhada? Quantos estão morrendo, que não sabem o que estão professando, e Deus está nos ajudando. Não é Deus está nos ajudando, irmão. Meu Deus. Então deveria, fale com ele, de uma maneira mansa e educada. Todas as coisas são uma adoração. Aí que nós temos que entender isso aí, igreja. Tudo é uma adoração, Senhor. Quando você fala do amor de Cristo, você está adorando a Cristo. Quando você testifica de Cristo, numa hora, com um sócio ou algo ali, quando você fala de Deus para ele, gente, ali é uma adoração. Aquelas palavras são tão ungidas, que a pessoa não consegue ficar mais próximo de você. Ele quer se distanciar, porque aquelas palavras são ungidas. Deus te usa de uma tal maneira para falar de Deus que a pessoa, ela fica como que uma barata. Quando vê a luz, ela não sabe para que lugar que vai. E
E tudo isso é adoração. Olha a quinta aqui, ó, 74. Como os índios perderam. Agora, isso aqui eu quero que vocês segurem. Faça como Deuteronômio 6, amarre assim, ó, amarre nas testeiras, assim, ó, da sua roupa, do seu coração. Ah, meu Deus. Como Deus falou, que era para eles fazerem, né? Com os mandamentos do Senhor. Como os índios perderam este país para os brancos, como os índios perderam os Estados Unidos para os brancos. Por que que os índios perderam, meu Deus? Jerônimo, aquele grande índio, o profeta fala tanto de Jerônimo, um grande herói dos índios. O que que Jerônimo, por que que os índios perderam? Gente, eles tinham tantos armamentos, os Estados Unidos, nunca os índios perderiam se Jerônimo não tivesse cedido. É algo mais profundo ainda. Agora, ó, é porque eles se desuniram. Eles confiaram tanto em Jerônimo de uma tal maneira, quando Jerônimo confiou nos brancos, confiou nos Estados Unidos, naqueles generais, em uma proposta fictícia, enganosa, uma miragem do diabo. É o que o diabo está fazendo com a igreja, querendo enganá-la com tantas coisinhas, com aparência de amor, mas é cruel. Pessoas cruéis, quer matar a tua fé, quer te dividir, quer torcer a tua mente. Aquele psicólogo torceu a mente daquela jovem, para aquela jovem nunca mais querer saber de Jesus. É o que o diabo faz, quer torcer a tua mente, com perguntinhas capciosas. Mas, ó, por que eles perderam? Porque eles se desuniram. Uma parte, se não, Jerônimo, é um engano, Jerônimo. Era o líder dos índios, Apache, nos Estados Unidos. Foi enganado. Se eles tivessem feito uma grande linha de frente, mas Jerônimo dividiu os índios. Mas eles estavam lutando uns com os outros, aí começaram eles lutarem uns com os outros. Os americanos matavam os búfalos, que eram o alimento dos índios. E os índios iam lá e pegavam as coisas dos búfalos, como é que é? Meu Deus. E aí eles começaram a degladiar uns com os outros. É isso que o inimigo quer, irmã. Colocar você para degladiar com a outra irmã. É isso que o inimigo quer, meu irmão, é colocar você para degladiar contra o irmão. Quando ele faz isso, ele fica só do lado, ó. Só aí, os bobão estão aí brigando, se discutindo uns com os outros, enquanto... E a igreja começa a entrar em Pocahontas, ó, caindo como um tobogã. Porque ele colocou em desunião. Marido, esposa, vocês vão acordar quando para a vida? Que a eternidade está aí, nós estamos sentindo os ventinhos da eternidade, os ventinhos da glória chegando, a unção de Deus chegando, já tem algo assim, ó, os sinais estão aí, meu Deus, os sinais estão cabalmente aí, começando pela nossa nação, um dos chifres é nossa nação. Eles teriam segurado suas terras se todos estivessem unidos. Irmão, há uma diferença muito grande de união e unidade. Quando nós vemos num culto aqui, estamos em uma união. Mas quando estamos em uma só mente, um só coração, estamos em unidade. E Deus faz maravilhas quando o povo está em unidade, um só corpo e um só coração, um só intento, adorá-lo. Como foi cantado, Ele é a glória. Ai, meu Deus, que é isso? É bom cantar, louvar, mas e amanhã, segunda-feira? E a semana? Vai ser Ele a glória em tudo? Em todos os afazeres? Em todas as
oferendas do inimigo para nós, vai ser a ele a glória, né? Devemos atentar com mais diligência. Isso é Hebreus 2. Nós desunificamos o corpo de Cristo quando discutimos um com os outros, debatemos um com os outros. Isso é muito sério, irmãos, é muito sério, é muito sério. Como poderemos? Porque somos desunidos. Quando você está em desunião com o irmão, você perde a sua experiência com Deus. Você perde totalmente sua experiência, sua intimidade com Deus. Você vai levar um tempo para você voltar àquele laço novamente com Deus. Por causa de quê? Das más conversações. Corrompe os bons costumes. Quais os bons costumes do cristão? Leia lá Atos, veja como é que a igreja agia. E se reuniam no partir do pão, na comunhão, na alegria, no gozo ali, todos. Aí, quando você dá ouvido, você perde, você desunifica, né? Nós desunificamos o corpo de Cristo. Nunca deveríamos estar divididos, nunca, igreja. Nunca deveríamos estar divididos. Podemos nos dividir em ideia, mas nós somos um mesmo coração. Eu posso dividir ideias de alguns aqui, irmãos, de alguns assuntos, mas isso não impede eu ser um só coração com ele, com ela. Não impede. Podemos dividir algumas ideias. Você pode pensar, deveria se fazer assim, deveria ser assado, mas não importa como é feito, ou assim, ou assado. Eu estou com ele, eu estou com ela. Ah, irmão, a coisa vai. Aí a coisa vai. Aí vocês vão ver a coisa, as engrenagens, as engrenagens de Ezequiel se unindo, se unindo. Oh, meu Deus, olha, podemos nos divergir ideia, mas sejamos um coração para coração com os irmãos. Deus quer que sejamos. Ele morreu por todos da igreja, e não queremos estar desunidos, não queremos estar. Oh, louvado seja Deus. Ei, meu Deus, acabou o nosso tempo, né? Prepara aí um hino aí, que eu vou só concluir aqui com 48, né? 48. Estava isto firmado quando Moisés falou, claro, ele estava. Veja, Deus gosta de ter companheirismo com seu povo, Deus ama ter companheirismo conosco, né? Como isso é bom, meu Deus! Mas não ficamos o suficiente quieto para ele ter companheirismo conosco. Nós não ficamos o suficiente quieto. Nós não ficamos em suas orações, nas madrugadas. Alguma vez você diz assim, eu não vou abrir os meus lábios, mas eu vou orar através de gemidos inexprimíveis e deixar o Espírito Santo falar. E o seu coração, uma melodia, começar a sair. E você ficar quieto para que Deus fale com você. Mas nós estamos tão ocupados, pulando aqui, pulando ali, e fazendo tanta coisa, meu Deus, e não damos tempo para que o Senhor nos fale. Nós queremos que o Senhor nos fale a toque de botões, de dedo, né? Estamos com Salmo 70, apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor, né? Esquecemos também do 40, esperei com paciência. Tem hora que tem que apressar? Sim, mas tem hora que tem que esperar. E quem é que vai dizer para você a hora de apressar em Deus e a hora de esperar em Deus? A sua experiência com Deus, entendeu? A sua experiência com Deus. Fique quieto, fique quieto. Então, irmãos amados, vamos acabar essa escola. Eu queria só isso aqui.
Como escaparemos nós se negligenciarmos tal coisa? Medite, feche seus olhos agora. Gostaria que você fechasse seus olhos e refletisse agora, todos na igreja. Refletisse agora. Como escaparemos nós se nós negligenciarmos tal coisa? Se você negligenciar o comer, você vai morrer. Você negligenciar virar uma esquina, você vai trombar. Se você negligenciar ordenhar a vaca, aquilo vai secar. Isso você vai aplicando na sua vida. Se você negligenciar os seus dentes, você terá que arrancar todos eles. Certamente você pagará pela sua negligência. O profeta disse: ó tabernáculo e visitante, deixe-me dizer algo agora. Se você negligenciar testificar da glória de Deus, se você negligenciar de dar a Deus louvor e glória, um desses dias você se encontrará frio, formal e apóstata. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, ajuda essa igreja a não negligenciar, a fazer uso daquilo que o Senhor tem nos dado. Oh, meu Deus, nossos temores, meu Deus, aliva-nos através da Tua graça, Pai, neste dia, Senhor. Foi a Tua graça que ensinou o meu coração a temer o Senhor, foi a Tua graça, meu Deus. Se não fosse a Tua graça, meu Deus, o que seríamos? Nos ajuda a dar louvor a Ti, Pai, pois nós sabemos e vemos nas Escrituras, se nós negligenciarmos, ó Pai, tão grande salvação, porque se a palavra pelos anjos permaneceu firme, toda a palavra que os profetas levavam aos reis, meu Deus, levava, Pai amado, aos monarcas, oh meu Deus, aquela palavra se cumpria ao pé da letra, Pai, ao pé da letra. Meu Deus, ajuda-nos, Pai, queremos nos esforçar para entrar naquela linda cidade, meu Deus, aquela linda cidade. Oh, meu Deus, ajuda nós. Queremos nos aprontar para o arrebatamento. É a coisa principal da nossa vida, meu Deus. É a coisa principal da nossa vida. Ensina-me a esperar, Pai, como a resposta do Senhor para nós, Pai. Ajude-nos, ó Pai, a ser puro. Nos ajude, Pai. Pai, aqueles que pensaram em desistir, Senhor. Meu Deus, ó Pai, ajuda essa pessoa nessa manhã que pensou em desistir. O corpo dela ouve isso. O cérebro começa a desanimar, ela começa a ficar fria, formal. Não tem um aquecimento do Espírito Santo, mas que nessa manhã, Pai, essa pessoa que tem pensado em desistir, muitas vezes, meu Deus, a Tua graça tem alcançado ela. O Teu amor tem buscado ela, Pai. Que ela possa, Senhor, sentir o calor da Tua presença, meu Deus. Ajuda, Senhor. Há algo dentro de cada um de nós, Pai, ó, maior de qualquer obstáculo, qualquer luta, qualquer prova. Pois, meu Deus, quando vem uma prova para nós, quando vem um obstáculo para nós, quando vem uma aflição para nós, o Senhor já colocou dentro de nós o escape para vencer a luta, para vencer o escape, para vencer a aflição. Nós só temos que fazer uso daquilo que o Senhor já nos deu, meu Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos nesta manhã. Dá-nos graça, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Sumiu, voltou. Agora, irmãos, nós temos irmã Thaís, fica de pé, né? Vamos, é o aniversário da irmã Thaís nesse mês de outubro. Quem mais faz aniversário nesse mês de outubro aí? Tem mais alguém? Mês de outubro? Temos o irmão Rafael, dia 29. Temos eu também, a irmã Nara. Que dia que é de outubro, Gabriel Nara? Dia 12? Ei, nasceu no dia certinho, mas é uma criancinha mesmo. Cadê ela?
Tá ali, viu? Ela gosta de berçário, né? É bebê. O profeta diz assim, quantos aqui desejam ser adulto, né? Nós, né? Diga, irmão. O Rafael, filho do irmão, também faz aniversário. Então, nós vamos fazer uma oração, né? Uma oração por os aniversariantes deste mês. E eu quero que vocês prometam, hein? Não quero bolo, não quero nada não, viu? Não quero nada, eu quero somente que vocês orem por mim, amém? Preciso tanto, né? De vossas orações, tão bom tê-los aqui. Então, domingo que vem, para não esquecermos, né? O culto será à noite, tá bom? O culto será à noite, vamos fazer essa experiência, né? Vamos fazer essa experiência, vamos ver como vai ser, né? Vamos colocar de pé? Às 18 horas tá bom, né, Gabriel? 18 horas para começar a meditação, 18h30 começa, tá bom, né? Termina às 20 horas, né? Termina cedo para todos ir para casa, né? Todos ir para casa. Irmão Pacheco, o senhor fica em paz, o senhor já fecha o seu comércio, né? Já uma vez ao mês, o senhor fica em paz, né? O senhor não tem uma obrigatoriedade, tá bom? O senhor não tem, o senhor fica em paz, deixa Deus dirigir aí o seu coração, o que fazer ou como fazer, né? Então, irmão Manuel, vem aqui, irmão Manuel, faz essa oração aqui pelos aniversariantes de outubro, irmão Rafael, né, filho do irmão, e irmão Rafael, 2 Rafael, na verdade, tem o irmão Rafael, líder de cântico aqui, né, e o irmão Rafael, seu filho, e a irmã Thaís. Você também faz? Tá bom. Deus bendito, Pai amado, te louvamos, dando graça, Pai, por essa vida, Pai. Mais um ano de vida desses irmãos, Pai. Continua, Pai, dando graça, dando força a eles, Pai, para prosseguir, meu Deus. Dando saúde, Pai. Oh Deus, esteja a vida de cada um deles, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, meu Deus, amém. Agora como é que é? Nessa data. Tá devagar demais, vamos lá. Parabéns. Nessa data. Amém! Vamos dar palmas. Deus abençoe no nome de Jesus, né? Não esquecer, os irmãos vão ensaiar louvores, já vamos ter ensaio de louvores aqui, tá bom? Os irmãos que cantam, fiquem aí, aqueles que não tomaram café, vamos ver se ainda tem um cafezinho lá em cima, né? O Enoque, os irmãos, o Edson,